Bom, então podemos começar esse segundo bloco, né? Onde a gente vai falar aí sobre calorimetria, né? Tá dentro de termologia. É um assunto, como eu falei, mais prático do que simplesmente teórico, e a gente vai conseguir, de maneira geral, desenvolver mais exemplos, né? Enfim, pensar em mais situações onde você aplica isso. Então a gente está falando de calorimetria. Aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu melhorar essa escrita aqui. Calorimetria. Então, calorimetria. Então, a gente vai falar de calorimetria, tá? A calorimetria pode ser entendida quando alguns livros até dizem isso, né? Estudo das trocas de calor, tal. Eu não gosto muito desse nome, trocas de calor, porque fica parecendo que o calor está no objeto, né? E eu já falei isso na aula passada, que o calor não está, né? O calor é energia em trânsito. Então, a ideia de calor é a passagem de energia térmica. Então, a calorimetria, ela estuda as passagens de energia, né? Ela estuda o calor em si. Ela mede o calor. Ela mede o quanto de energia foi trocada. Então, eu prefiro usar essa determinação, né? Essa denominação, melhor dizendo. Ela me parece, pelo menos, mais ideal do ponto de vista geral do que simplesmente dizer troca de calor. Então, antes da gente entrar diretamente no assunto, né, acho que vale a pena a gente definir de novo ou falar o que é calor, tá? Então, calor aqui, ó, calor, né, é o mesmo que energia, tá? Energia em trânsito, tá? Então, calor é energia em trânsito, beleza? Então, essa é a primeira coisa a saber. A segunda coisa a saber aqui dentro desse assunto é que, eu já falei também sobre isso, é que o movimento, né, tem a ver com energia. Então, movimento, vou botar aqui, ó, movimento, né, ele tem a ver, né, ele está relacionado à energia. Vou colocar aqui como energia. Então, movimento e energia são coisas que andam juntos, né? O movimento, ele, digamos que ele gera energia e a energia, ela vem, né? Provém aí do movimento. Digamos que fosse isso, né? Os dois estão se retroalimentando nesse sentido. E aí, a gente falou muito, né? Quando falou sobre escalas termométricas, eu falei sobre a ideia de energia térmica. Então aqui, o que vai acontecer, né? O que a gente vai perceber aqui agora? Que um objeto, né, quando recebe energia térmica, ou seja, quando há passagem do calor, né, para ele aumenta sua temperatura. Então, se você tem, né, um determinado objeto e esse determinado objeto, né, ele está recebendo energia térmica, então vou botar aqui um objeto e vou botar aqui, né, energia térmica chegando de maneira geral, assim, ó, tá? Eu vou chamar essa energia térmica aqui de E. Então, Q está chegando nesse objeto, então a temperatura está subindo. Né? Então, aqui ó, a temperatura vai subir. Aqui eu tenho um objeto, a temperatura vai subir. Se por outro lado, né, é esse objeto aqui, vou chamar aqui de objeto. Esse objeto, né, ele está emitindo energia térmica, né, de alguma maneira, né? Enfim, ele está se resfriando, vamos pensar assim. Pensa num pedaço de ferro que foi sobreaquecido, né? Ele fica lá vermelhão e tal, e aí ele começa a esfriar, ele está emitindo energia térmica. Então a sua temperatura está diminuindo. Então se esse objeto, né, ele está emitindo energia térmica,
ele está diminuindo a sua temperatura, tá? Então, vou botar no mesmo padrão aqui, ó, temperatura diminuindo, e a gente tem energia térmica aqui, né, saindo. Então, vou colocar isso assim. Acho que isso deixa as coisas um pouco mais claras, né, e ajuda a gente a entender bastante coisa. Só dar uma achurada aqui para ficar um pouco melhor. Pronto. Então, isso já ajuda bastante a entender o conceito geral. Bom, vamos lá. Então, a gente tem um objeto recebendo, né, energia, ele aumenta a temperatura. Se ele está cedendo energia, ele diminui a temperatura, tá? Isso é importante, porque a gente vai usar essas ideias para criar uma relação matemática, né, que conecta a ideia de energia com a ideia de temperatura. Só melhorar essa seta aqui para ficar um negócio mais organizado. Pronto, acho que melhorou um pouquinho, tá? Então, basicamente é isso. Aumento de energia, aumento de temperatura, diminuição de energia, diminuição de temperatura, tá? Então, eu vou até ser um pouco menos formal e vou escrever o seguinte, ó. Aqui, ó, recebe calor, recebe energia, aqui cede energia, tá? Vamos dizer que seja isso. Ok. Muito bem. Só que a gente percebe também, tem uma coisa importante aqui. Aí deixa eu colocar isso aqui também, ó. Acho que fica legal. Aumento. Então aqui, ó. Temperatura. Vou botar só assim, só para você lembrar. Temperatura. Temperatura. Tá? Pronto. É, a gente percebe que cada objeto, né, por mais que você entregue a mesma quantidade de energia, né, por mais que você entregue o mesmo valor de Q ou retire o mesmo valor de Q, né, entrega e cede, né, eles se comportam de forma diferente. Isso acontece porque cada objeto, cada substância tem um calor específico, sensível, diferente. Vamos por parte. Primeiro, o nome calor, né? Calor específico. Fica parecendo que é uma coisa que o corpo tem. Tudo bem, ele tem essa característica, mas só que não é o calor. O nome calor específico refere-se à quantidade de energia. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de energia, é a quantidade de energia necessária para variar, aí agora atenção, variar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama, deixa eu botar assim, vou botar de verde. 1 grama dessa substância. Então, o que eu estou dizendo para você né, eu tenho lá, né, determinado objeto. Eu vou criar aqui um objeto qualquer. Tem lá um determinado objeto.
e digamos que a massa dele é de 1 grama. E eu quero aumentar a temperatura, a gente quer pegar a temperatura final menos a temperatura inicial e quer verificar que isso dá 1 grau Celsius. A quantidade de energia que eu vou ter que colocar aqui, né? A gente não falou de fornecer energia. Então, a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para isso acontecer é o meu calor específico sensível. Normalmente a gente chama de CE ou de C minúsculo, tá? No caso da água, no caso da água, tá? O que a gente vai ter, esse calor específico, é uma caloria, já vou explicar o que significa caloria, por grama vezes grau Celsius, né? Esse caloria refere-se à quantidade de energia. Aqui, ó, quantidade de energia, que até então não havia sido mencionado, né? Então, a quantidade de energia, ela é medida em caloria. Então, qual é a unidade de quantidade de energia trocada, né? Aí eu vou chamar essa quantidade de energia trocada de Q. Então, a unidade do nosso Q, que é aquele Q que aparece ali, Q é a caloria, de maneira geral, né? Só que essa não é do SI. No SI, essa unidade é o Joule. Então, vou colocar aqui, ó, esse cara aqui, né? Esse cal aqui é o caloria. Essa caloria não é a mesma caloria dos alimentos. A caloria dos alimentos é a quilocaloria, ou calorias alimentares. Se você olhar lá, normalmente está com letra maiúscula, inclusive. E esse aqui é o Joule. A convenção é que uma caloria, de maneira geral, né? A convenção é que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joule. Alguns usam 4,2, né? Uma caloria aproximadamente 4,2 joule e outros simplesmente usam 4 joule, tá? Então, se eu tenho o valor, né, em caloria e quiser achar em joule, né, basta multiplicar aí por 4. Ou seja, se a gente pegar, né, esse dado aqui, ó, que o calor específico da água, né, é de 1 caloria para cada grama, né, por grau Celsius que a gente quer mexer, eu teria a seguinte ideia, que para variar de 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu precisaria de, o calor específico da água seria de 4 joule, 4 joule por grama grau Celsius, tá bom? Então seria aí muito maior, né? Repare também que quando a gente mede aqui o calor específico, né? Ele aparece com outras unidades que não são comuns no SI. Tá vendo aqui, ó? Aparece aqui embaixo o grama, aparece o grau Celsius, né? O grau Celsius não é a unidade padrão aí de temperatura, tá? A unidade padrão é o Kelvin. Mas enfim, é só para você ter essa noção de que em calorimetria a gente usa muito dessas unidades de medida aí, às vezes não do SI, mas sim de outros. Tá? Então esse é o calor específico. Mas o que o calor específico mede, no final das contas? O calor específico, né, vamos chamar aqui de C minúsculo, né? Esse calor específico, ele mede a dificuldade ou quão fácil ou difícil é aquecer ou resfriar determinado objeto. Então, ele mede a ideia de variação térmica, né?
Então, ele ajuda a gente a entender se um objeto ele varia ou não com facilidade sua temperatura. Então, ele mede, de certa forma, né? Ele mede a capacidade de variar a temperatura. Tá? E aí, pela sua própria definição, a gente vai poder escrever o seguinte: a gente vai poder escrever que o calor específico é a quantidade de calor, ó, quantidade de calor para variar de 1 grama, massa, 1 grau Celsius, temperatura, que eu vou usar aqui delta-teta. Então, essa fórmula me dá o calor específico, por conta da própria definição dele. Se você olhar aqui, ó, essa definição, ela está alinhada com o que a gente falou lá em cima, né? É a quantidade de calor, que é a parte de cima aqui, é a quantidade de calor para 1 grama variar de 1 grau Celsius, tá? Seria basicamente essa ideia aí. Então, se você agora observar, quanto maior, né, quanto maior for o delta teta, menor vai ser o C. Então, se esse cara aqui aumenta, esse aqui diminui. Então, baixos calores específicos significam altas variações de temperatura e vice-versa. A água, ela tem um alto calor específico. Vou botar aqui, ó. Ela tem um alto calor específico aqui do lado. E, portanto, ela pode servir aí pra gente. Então, aqui, ó, alto calor específico. Então, ela pode servir como isolante térmico. Por isso que o nosso corpo é constituído boa parte de água, para poder ajudar a manter a temperatura. Então, ela vai servir aí como isolante térmico, tá? Então, ela vai servir como isolante térmico, né? O gelo, ele também tem um calor específico alto, não tanto quanto a água, né? Lembrando que gelo e água são a mesma coisa, mas em estados físicos diferentes, né? O calor específico do gelo, ele é em torno de 0,5 caloria por grau Celsius. Aí você vai falar, pô, mas por que que é alto? Qual é, em média, o valor? Em média é 0,2, 0,1. Quando é um metal, normalmente é 0,03 caloria por grau Celsius, tá? Então, os calores específicos de metais, em geral, são muito baixos. Significando o quê? Que os metais se aquecem e se resfriam com facilidade, com pequenas variações, com pequenas entradas ou saídas de energia térmica. Enquanto a água ou gelo, né, demoram muito, né? Então, por isso que quando você está na neve lá, você pode fazer uma casa tipo do esquimó de gelo, porque ele vai dificultar a passagem de energia térmica. Muito bem. A gente vai falar disso, inclusive, quando for falar de fluxo térmico, né? Propagação de energia e fluxo térmico. Mas, por enquanto, a gente vai falar só sobre troca de energia. Então, aqui, o que a gente viu até agora? Que entrada de energia, né, significa aumento da temperatura. A gente falou isso no começo aqui. Foi esse primeiro passo. E que saída de energia, diminuição da temperatura. A gente definiu o que é o calor específico sensível. Alguém falou aqui, calor específico é a quantidade de energia para mudar. Não, calma, vamos chegar lá. Esse é o calor específico latente. Calor específico latente é que mede o quanto a gente usa para mudar de estado. O calor específico sensível, ele está associado à mudança de temperatura. E o calor específico latente, ele está associado à mudança de estado sem variação da temperatura.
Então, na natureza acontece isso, né? O que é uma coisa estranha, porque apesar de você continuar cedendo energia, você não tem variação de temperatura, porque toda essa energia é usada para mudar a estrutura do objeto ou da substância, né? Para ele passar de um estado para outro. Porque o que muda no objeto ou na substância de um estado físico para o outro é a sua estrutura. Por isso que isso é um processo físico e não químico. Se fosse um processo químico, haveria mudança na estrutura, criando uma nova substância. E como não há, é a mesma substância, só que com uma estrutura organizada de maneira diferente. Bom, então a gente tem o calor específico e a gente pode agora pegar essa equação aqui, ó, e escrever a quantidade de calor em função do calor específico e da mudança de temperatura, ficando com Q igual a M vezes C vezes delta teta. Tá? Ou seja, essa equação que todo mundo, né, chama de MC delta teta, ela representa, tá, o que a gente chama de relação ou equação fundamental aí da calorimetria, tá? É o princípio fundamental da calorimetria, né? Alguns chamam assim. Bom, beleza. Vou só deixar isso aqui destacado e lembrando que esse delta teta, só para escrever aqui para ninguém esquecer, delta teta, ele é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? É, bom, então com isso a gente consegue encontrar aí bastante coisa. Outra coisa que vai aparecer aqui é o conceito de capacidade térmica. Então, capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é o seguinte: ela é a razão entre a quantidade de energia cedida, né, ou retirada, dividido pela variação de temperatura. Eu vou chamar isso de CA. Então, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor, aqui, ó, energia cedida, sobre a variação de temperatura. Isso significa que a capacidade térmica depende da massa. Então, a capacidade térmica não é fixa. O que justifica o que eu falei sobre a energia térmica, né? Porque a energia térmica é tanto maior quanto maior for a massa, tá? Então, se tem uma massa maior, tem maior energia térmica, maior capacidade térmica. Se tem uma massa menor, menor capacidade térmica, ou seja, menor capacidade de fornecer energia. Então, repare, se você vier aqui agora, né, e comparar essa equação aqui que eu acabei de escrever com essa equação que está em cima, o que você vai ver? Você vai ver que essa equação e essa se relacionam de tal maneira que a capacidade térmica também pode ser escrita como M vezes C, onde C é o calor específico. Porque, ó, repare, se você passar o delta para o outro lado, você vai ficar com Q sobre delta teta igual a MC. Só que Q sobre delta teta, como eu acabei de dizer, ó, é a capacidade térmica, tá aqui. E MC foi o que sobrou, sendo C o calor específico. Então, eu posso calcular a capacidade térmica também usando M vezes C. E isso me diz que a capacidade térmica ela é variável com a massa. Então, ela é variável. Aqui, ó. É massa, né? Então, isso aqui é variável. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Então, isso explica por que é mais difícil resfriar um bloco de 1 tonelada de ferro do que uma moeda de 1 grama de ferro. Por que é mais difícil resfriar?
Porque, primeiro que a quantidade de energia depende da massa, né? Mas pensando que são a mesma substância, por que que não é a mesma quantidade? Porque, como a massa é muito maior, a capacidade de manter o fluxo térmico é maior, tá? A capacidade de manter o fluxo térmico é maior. E, como calor é energia, né? Eu não quero meio que entrar muito nisso, mas já vou entrar. É, como calor é energia, né? E potência, ó, potência sempre é energia dividido pelo tempo. Isso é sempre para qualquer tipo de energia. A gente pode escrever que a potência térmica, a gente vai falar sobre isso em fluxo térmico, mas a potência térmica, ela é o quê? A energia térmica sobre a variação de temperatura. Então, esse mesmo Q que aparece, ó, ele é potência vezes tempo, mostrando que um bloco de ferro muito grande, ele mantém a potência, né, mantém o fluxo térmico por muito mais tempo. Por quê? Porque ele tem uma massa maior, Q igual a mc delta θ. O mesmo C, certo? É, a variação de temperatura, digamos que é a mesma, né? Que você quer a mesma. C é o calor específico. Sim, esse C que aparece aqui, ó, minúsculo, é o calor específico sensível. Vamos chamar de CE, calor específico. Tá? E CA, a capacidade térmica. É porque, como aqui eu estou fazendo escrito manualmente, talvez não dê para diferenciar o maiúsculo do minúsculo, tá? Mas no livro ou na questão, θ é a variação de temperatura. Você vai conseguir diferenciar, tá? Aqui, ó, variação de temperatura, tá? Então aqui, ó, isso aqui é variação de temperatura. Vou escrever aqui do lado, ó. Variação, variação de temperatura, tá? É... Bom, então a gente consegue perceber que de fato existe uma correlação entre a substância, sua massa, seu calor específico e sua variação de temperatura, certo? É... E aí, como que isso aparece? De duas maneiras, tá? Como que essas questões costumam aparecer na prova? De duas maneiras. Vou mostrar aqui quais maneiras são essas. Ou, ou, né, ele vai te dar, tá difícil aqui de fazer um negócio em linha reta. Ou ele vai te dar um determinado, né, objeto ou substância. Vai te dar o quanto de energia foi colocado ou retirado. E perguntar qual foi a variação de temperatura, de maneira geral. Ou ele vai colocar mais de um objeto em contato. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Vamos supor o seguinte, ó, vou te dar um exemplo bem simples, que suponha, suponha que um objeto, né, suponha que um objeto tenha massa de 2 quilos, certo? Massa de 2 quilos, vírgula, calor específico C igual a 0,3 caloria por grau Celsius e queremos elevar sua temperatura, né, em
100 graus Celsius. Ó, a pergunta é a seguinte: quanto de energia será necessário? Tá? Essa aqui é a pergunta. Quanto de energia será necessário? Bom, o que que eu sei? Eu sei que a quantidade de energia que é igual a m vezes c vezes delta teta. Delta teta é variação de temperatura. Por que, por que que, por que que eu escrevo delta teta e não delta t? Para não confundir com variação de tempo, tá? O que é a quantidade de energia? Então, vamos lá. A quantidade de energia, massa, 2 quilos. Mas aqui, ó, vem para cá. Aqui tá em grama. Se aqui tá em grama, isso aqui tem que estar em grama. Então vai ficar, ó, 2.000. Por quê? 2 quilos, ó, quilograma. 2 vezes 1.000 grama, né? A gente falou sobre prefixos na primeira parte, né, do encontro de hoje. Então aqui, ó, 2.000 gramas. Então 2.000 vezes calor específico, 0,3. Vou colocar aqui, 0,3. Variação de temperatura. Aumento de temperatura, ele já está dizendo, ó, aumento, elevar sua temperatura em 100. Então, a variação já é 100. É uma variação de 100 graus positiva, tá? Se ele dissesse a temperatura final e inicial, eu ia fazer a diferença. Mas ele já deu a variação. Então, aqui no final, eu vou ficar com o quê? Ó, Q igual a 2.000 vezes 100 vezes 0,3 dá 30. 3 vezes 2, 6, com 4 zeros. Calorias. Tá? 60.000 calorias. Para você ter uma ideia, porque assim, a gente fala 60.000 calorias, e, por exemplo, no dia a dia a gente ouve que a pessoa adulta precisa de 2.400 calorias. Só que essas calorias são calorias alimentares. E as calorias alimentares, elas são quilocalorias normais. Então, as calorias alimentares, elas equivalem às quilocalorias aqui. Então, isso aqui em quilocaloria seria o seguinte, ó. Isso aqui em quilocaloria, ó, quilocaloria seria 60 quilocalorias, o que equivaleria a 60 calorias com letra maiúscula, né? Alimentares. Então, repare o quão difícil, porque olha só, lembra do que eu falei da água? Aqui eu tenho 0,3 de calor específico, né? Calor específico é 0,3. Vamos sublinhar ele aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar bacana. E esse calor específico ele é baixo. Mas para variar de 100 graus Celsius, eu preciso de 60 calorias, né? Calorias do dia a dia. O corpo humano ele produz 2.000, ele precisa de 2.400 calorias dessa. Ou seja, isso corresponderia a elevar esse objeto várias vezes em 100 graus Celsius. Você vê quanto de energia a gente produz, né? Inclusive no filme Matrix, né? Eles falam até sobre isso. Não sei se você lembra, se já viu o filme, que o corpo é capaz de produzir muita energia, porque ele movimenta muito sangue, né? Tem muita água, e movimenta muito sangue, e para manter essa água na temperatura ideal, que regula a temperatura do corpo, é gasto muita energia. Então, quando a gente
faz uma atividade física e tal e gasta 400 calorias, é essa caloria alimentar que a gente está falando, que corresponde a 60 mil calorias. No caso aqui, ó, 60 calorias, 60 mil quilocalorias, né, usuais, que são 60 mil calorias que movimentam aqui esses tipos de sistema, tá bom? Só para a gente fazer um comparativo. Bom, mas vamos seguir aqui que a gente ainda falta um tópico para a gente é, completar a teoria dessa parte, que é o seguinte: a gente pode colocar vários objetos em contato. E aí, esses objetos em contato, normalmente eles são colocados num ambiente chamado de calorímetro, tá? Então, esse recipiente usado para troca de calor chama-se calorímetro. E o que que esse calorímetro faz? Ele é um recipiente para troca de calor. Então, ele é um recipiente. Esse calorímetro, ele isola, né? Ele isola a troca de calor, a troca de energia, né, do meio externo, fazendo com que você consiga, né, deixar os objetos dentro dele, trocando energia entre eles dois. Então você vai pegar lá um isopor, por exemplo, né, isopor desse cooler que a gente leva para a praia. Você vai pegar lá paredes, a gente chama isso de paredes adiabáticas. Vou colocar aqui do lado. Esse nome vai aparecer lá em estudo dos gases, né? Então, digamos que você tem um recipiente adiabático aqui, né? Tá ligado? Ah, não tô conseguindo fazer uma parede do lado da outra, não. Vou deixar assim. Digamos que você tem um recipiente adiabático, tá aqui a tampa do recipiente, né? E dentro desse recipiente, vou botar a tampa aqui. Dentro desse recipiente, então, digamos que é isso aqui, ó. Ele tá aí termicamente isolado. Vou botar aqui, ó, paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas. Digamos que você tem dois objetos trocando energia entre eles. Fazer um de laranja, fazer o outro de verde, sei lá. Ó, encostadinhos um no outro aqui. Tá? Então, digamos que esses dois objetos A e B estão aqui dentro, trocando energia. O que que vai acontecer? A gente já viu que o fluxo vai se dar do de maior para o de menor temperatura. Então, de maior temperatura vai diminuir a sua temperatura e o de menor temperatura vai aumentar a sua temperatura, até que esse fluxo térmico cesse e eles entrem em equilíbrio. Se eles estão dentro de um recipiente termicamente isolado, né, um calorímetro que a gente chama de ideal, não vai haver fuga de energia para o meio externo e nem entrada de energia, né, do meio externo. Porque se eles forem gelados, a tendência é entrar energia. Então esse recipiente vai bloquear essa energia. Beleza. Se isso ficou claro, o que que eu vou fazer agora? Vou usar o que eles chamam de relação fundamental das trocas de calor. Eu vou botar trocas, não botar trocas de calor, trocas de calor, que é o quê? A quantidade de calor, né, que A recebe, ou que B recebe, ou que B cede A, enfim, não importa, tem que ter soma igual a zero. Então, o que eu estou dizendo é que QA mais QB tem que ser igual a zero. E se tivesse outros corpos, QA, QB, QC, QD, QE, você ia somar todos eles, entendeu? E
igualar a zero, porque o que um perder, o outro vai ter que receber. Por quê? Porque não vai haver fuga, né? A energia tem que se conservar. Sistemas físicos conservam energia. Sistemas físicos isolados conservam energia. E como aqui está isolado do meio externo, eles vão conservar toda a energia térmica na troca entre eles, certo? É isso que vai acontecer. Eles vão conservar a troca entre eles. Bom, tá, vamos ver um exemplo. Ó, olha só, exemplo aqui. Ó. Considere dois objetos de massas A e B. Eu vou botar logo a massa, eu acho melhor, né? Que a gente gasta menos tempo. Vou botar logo aqui, ó. De massas MA igual a 100 gramas e MB igual a 200 gramas. Aí eu vou botar aqui, ó, cujos calores específicos são, né? Então, eu vou botar aqui um calor específico aqui pra gente, né? Ca igual a 0,2 caloria grama grau Celsius e Cb igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius. Ó, aí o que vai acontecer agora? Se temperatura inicial de A, né, é igual a, sei lá, 100 graus Celsius, né, e temperatura inicial de B, 0 graus Celsius, qual a temperatura de equilíbrio, né? Qual a temperatura de equilíbrio ao colocá-los em contato? Pronto. Aí é uma pergunta. Então, tenho dois objetos, né? Tenho as massas, tenho os calores específicos, tenho as temperaturas iniciais. E quero saber qual vai ser a temperatura final que eles vão atingir quando os dois forem postos em contato. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui QA mais QB tem que dar zero. Mas quem é QA? Massa de A, calor específico de A, variação do A. Quem é QB? Massa do B, calor específico do B, variação do B. E isso tem que dar zero, como a gente viu lá atrás, porque o que um ganha, o outro perde. Então a soma tem que dar zero. Não pode criar energia do nada. Senão seria muito fácil, né? A gente teria sistemas perpétuos que se funcionam a vida toda. A massa do A, vamos pegar aqui, ó. Massa do A. Vamos pegar logo as duas massas e botar da mesma cor logo, ó. MA é 100 gramas, MB 200. Então, MA 100 gramas, MB aqui, ó, 200. Calores específicos. O do A é 0,2, o do B 0,1. Então, aqui, ó, vezes 0,2 vezes 0,1. Temperaturas iniciais. Vou pegar aqui de verde, ó.
do A é 100, do B é 0. Então aqui vai ficar final menos inicial, 100. E aqui vai ficar final, que eu não sei, menos inicial, 0. Agora é só somar tudo, isso com isso, e o resultado tem que dar 0. Pronto, agora é conta. Agora é conta, ó. 100 vezes 0,2, 20 vezes final menos 100, mais 200 vezes 0,1, né? Vai dividir por 10 aqui, ó. 20 vezes θ menos 0 igual a 0. Então aqui, ó, ficou 20θ, 20 vezes θ menos 2.000, né? Mais 20 vezes θ, vezes 0 dá 0, igual a 0. 20 mais 20, 40, né? Θ igual a 2.000. Ok. Então 40θ igual a 2.000. Dá para dividir ambos os lados por 10. Então vou dividir aqui por 10, ó. E vou dividir aqui por 10. Então vai cortar esse 0. Vai cortar esse 0. E a gente vai ficar com 4θ igual a 200. Então 200 dividido por 4, θ vai ser 50 graus Celsius. Ah, Léo, então sempre vai dar uma temperatura que é a metade? Não, claro que não. Eu bolei o exemplo para acontecer isso, certo? Mas não é padrão, tá? Não é padrão. Pode acontecer e pode não acontecer. Desse jeito aqui que eu fiz balanceando para mostrar a você que mesmo os dois tendo, né, massas diferentes, calores específicos diferentes, pode acontecer de no final a temperatura ser a metade, né? 100 mais 0 sobre 2 dá 50, mas não é por isso. Repare que foi uma coincidência, né? Se o calor específico fosse outro, já não daria 50. Repare, né? Se o calor específico fosse, por exemplo, aqui, ó, 0,3, aqui já daria 60. E aí ficaria 60 mais 20, 80, seria 2.000 por 80, e não por 40. Né? Ou seja, daria uma temperatura de 25 e não de 50. Então foi uma coincidência que o valor deu 50, que eu fiz propositalmente para provocar você e você lembrar de que não é sempre assim, tá? Então, essa relação é extremamente importante, tá? Ela é de extrema importância para você resolver esses problemas. Outra coisa aqui, ó, é que aqui eu não fui muito formal em dizer se eles estão dentro de um calorímetro, se estão, né? Mas é claro que eu estou colocando, tô pensando aqui que a única troca de calor, né, a única troca de energia é entre eles, né, ao colocá-los em contato, de modo que a única troca de energia seja entre A e B. Por quê? Porque se não for, eu tenho que colocar essa parcela relativa ao outro corpo que está trocando energia. Então, se houver um calorímetro e ele for participar, você tem que colocar essa parcela correspondente ao calorímetro. Você não pode deixar de fora, não. Tem que colocar junto, tá? E aí, com isso, fica tranquilo. Outra coisa que pode aparecer, só para a gente fechar aqui, o último exemplo, é que ele pode te dar, por exemplo, qual é a. Deixa eu ver. Qual é, por exemplo, o tempo necessário para aquecer uma determinada água. Então, vamos supor, ele vai fazer assim, ó. Olha como ele vai fazer. O assunto, quer dizer, o assunto. A teoria é a mesma. Né? Pode dizer que o assunto é o mesmo. Mas a forma de resolver, não. Então, olha só. Exemplo. Um aquecedor de 1.000 watts, o watt é a unidade de potência, né? Deve aquecer 20 litros
né? 20 litros de água de 20 para 40 graus Celsius. 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Não botei unidade, mas dá para entender. É, qual o tempo mínimo necessário, tá? Qual o tempo mínimo necessário? E aí eu estou pressupondo que as trocas de energia são entre o aquecedor e a água, né? Enfim, ó, só isso. Quais dados que ele vai te fornecer? Dados. Normalmente isso vem separado. Dados. Calor específico da água. 1 caloria por grau Celsius. Segundo dado que ele pode fornecer. Densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, é isso que ele vai te dar aqui. Como que eu resolvo esse problema? É um problema fácil. Porém, o que que acontece com a maioria das pessoas? A falta de conhecimento amplo nesse sentido. Vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa aqui é saber. 1 litro, aqui ó, ele tá falando aqui ó, de 20 litros. Né? 20 litros. 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Só que 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Então aqui ó, 1000 centímetros cúbicos. Certo? Né? Então, se são 1000 centímetros cúbicos, certo? E cada litro são 1000 centímetros cúbicos, 20 litros, se eu tô falando de 20 litros, 20 litros serão 20.000 centímetros cúbicos. É a primeira coisa. Léo, por que você botou em centímetros cúbicos? Porque a densidade é dada em grama por centímetro cúbico. E por que não em metro cúbico? Porque se eu botar, né, em centímetro cúbico, a massa vai sair em grama a partir da densidade. Então, olha lá. Densidade. Densidade é massa sobre volume. Tá? Densidade é massa sobre volume. A densidade está aqui. Então, portanto, que é a densidade em grama por centímetro cúbico. Massa, não tenho. Mas o volume eu tenho. 20.000 centímetros cúbicos. Portanto, a nossa massa é de 20.000 gramas. Achei a massa. Então, agora eu tenho a massa. Né? Então, por isso que ele me dá esse dado. Né? Então, repare a importância de saber isso aqui. Né? Saber isso e, principalmente, saber isso aqui, né? Certo? É muito importante. Vou até botar aqui, ó. Importante para caramba. Né? Muito bem. Então já tenho aqui a massa. Ok. Agora o que que eu vou fazer? Calor M vezes C vezes delta teta. Ok. Vamos lá. Calor. Não tenho ainda. Massa, 20.000 gramas. Calor específico, tá aqui. Variação de temperatura, de 20, ó, de 20 para 40. Então, eu vou vir aqui, final 40, inicial 20. Implica, essa seta significa, implica
que a quantidade de energia vai ser 20.000 vezes 20. 20.000 vezes 20. Até porque aqui é 1, né? Então, 2 vezes 2, 4, com 5 zeros. Então, a quantidade de energia, 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 desses daqui, mais um, 5. Então, 400.000 o quê? Calorias. Ok. Né? 400.000 calorias. Muito bom. Só que aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, 1.000 watts. E o que que é o watt? O watt, ó, 1 watt corresponde a 1 joule em 1 segundo. Ah, então a energia tem que estar em joule. Por quê? Isso aqui, ó, é potência. E potência é energia sobre tempo. Energia eu já tenho, tá aqui. Potência ele deu, falta o tempo. Então eu vou primeiro converter 40.000 calorias para joule. Isso não foi dado, mas você pode considerar, na maioria das vezes, uma caloria como sendo 4 joule. Vou fazer isso só para facilitar, tá? Mas se ele não quiser isso, ele vai dizer. Então, vou considerar como 4. Então, se eu dividir por 4, o 400.000 vai me dar 100.000 joule. Então, agora eu sei que a nossa potência, 1.000 watts, né? 1.000, botei um zero a mais, é igual a 100.000 joules dividido, né, pelo intervalo de tempo. Então, posso simplificar os dois lados aqui, ó. Por 1.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ΔT é igual a 100, o quê? Segundos. 100 segundos, certo? E o que que são 100 segundos? 100 segundos são 1 minuto, então ΔT, né, serão 1 minuto, porque a cada 60 forma 1 minuto, e 40 segundos. Então a nossa água, né, sairia aí de 20 graus para 40 graus, né, com esse aquecedor de 1.000 watts, né, ele sairia de 20 para 40 nesse tempo. Considerando, obviamente, que toda a água que você tem, né, toda essa água que você tem, certo? Ela recebe a energia diretamente do aquecedor e nenhuma energia é perdida. Obviamente que isso não acontece. Você perde energia para o próprio sistema, você perde energia para o recipiente onde está a água perde energia para o ambiente, que fica aberto em geral, tá? Mas se fosse perfeitamente selado, perfeitamente isolado, esse seria o tempo que a gente encontraria, né? Aliás, aqui tá faltando um zero, né? Eu tava achando esse tempo pequeno, mas tá faltando um zero, ó, porque... Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Achei que tava faltando, mas não tá, não. Porque eu já considerei o zero aqui, ó. Se fosse só 20 vezes 20.000, aí sim, né? Como eu fiz 2 vezes 2 e acrescentei o zero, tá certo. Quase que eu vacilo aqui. Mas enfim, esse seria o tempo necessário para tudo ocorrer dentro do que a gente precisa, né? Dentro do que a gente precisa, não. Dentro do melhor cenário possível, que é o que a gente normalmente faz nos problemas de física e a gente usa para encontrar o tempo mínimo. Então, esse aqui é o tempo mínimo. Então, eu vou voltar aqui. Tempo mínimo. Tá? Bom, então conseguimos fechar aí o segundo bloco, né? A gente falou sobre trocas de energia, né? De maneira geral. A gente falou
sobre energia em trânsito, falou sobre recebimento de energia térmica, calor específico sensível, que é aquele em que há, né, aumento de temperatura, e até alguém perguntou assim, tem mudança de estado? Não, nesse caso não vai haver mudança de estado ainda, né? Falamos sobre o que o calor específico significa, ele vai medir aí a capacidade, né, de variar a temperatura, então, se o calor específico é alto, a temperatura varia mais devagar, se o calor específico é baixo, a temperatura varia mais rápido, tá? Falamos sobre a expressão geral, né? Ou relação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta θ, né? Falamos sobre a capacidade térmica, que ela é variável, depende da massa e pode ser calculada como massa vezes calor específico. Falamos sobre a potência térmica, né? Aqui, ó, de maneira geral, a potência térmica, certo? Ela é energia sobre tempo, assim como qualquer potência. Então, a potência térmica é energia sobre tempo. Aí fizemos esse exemplo. Depois falamos sobre a troca de calor num calorímetro, né? E aí, se esse calorímetro ele é considerado ideal, as paredes são adiabáticas, ou seja, evitam a entrada ou saída de energia, né? Então, vou botar aqui, ó, não trocam, eu vou botar assim que aí fica bem claro, não trocam calor. Isopor é um exemplo de parede adiabática. E a relação fundamental da calorimetria das trocas de calor, a soma das trocas, né, das energias cedidas e recebidas tem que dar zero. Alguns livros escrevem essa relação de outra maneira. Vou escrever assim, ó. Alguns colocam assim, ó, que as quantidades de calor recebidos, né, a quantidade de calor recebidos são iguais às quantidades de calor cedidos, tá? É, e é isso, é claro que dá no mesmo. Por quê? Como isso aqui vai ficar negativo, porque a temperatura vai diminuir, quando passar para o outro lado fica positivo. Então tem gente que escreve isso assim, né? Escreve dessa maneira, bota o somatório aqui, ó, que dá no mesmo, tá? Ou tem gente que escreve assim, né? Que é menos o somatório dos cedidos, porque os cedidos são negativos, botam menos, quando passar para o outro lado, fica mais. Aí depende do autor, a forma como ele vai explicar. Eu acho que é mais fácil pensar na soma de todo mundo igual a zero do que ficar errando o sinal aí de bobeira. E no final aqui, a gente falou sobre mais alguns exemplos, em especial o exemplo envolvendo a potência, né? Porque isso aí volta e meia aparece e é importante ficar atento aí, principalmente nas unidades de medida, tá? Porque senão acaba dando errado. Você esquece. E lembrado que eu falei sobre a densidade da água, né? E sobre a relação entre a densidade e a ideia de litro. No caso da densidade, na última aula a gente tinha falado também, isso é importante, né? Que 1 grama por centímetro cúbico, tinha falado isso, vou só reforçar, ó, que a gente tinha falado que 1 grama, inclusive eu fiz um exemplo disso, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, tá? Então é importante guardar essa relação, porque ela é bem útil, aparece bem aí em problemas envolvendo esses assuntos. Tá bom? É isso então. A gente fecha esse bloco, que é o bloco de calorimetria, e voltamos em breve aí para fechar com falando um pouco sobre força elétrica e lei de Coulomb. Até.